Abra sua Bíblia em Judas, capítulo 1, né? Só tem um capítulo. Judas, os versículos 5 a 7. Mantenha sua Bíblia aberta para que você tenha condições de conferir a exposição. Judas, os versículos de 5 a 7. Assim nos diz a palavra do Senhor: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Irmãos, Jesus, lá em Mateus capítulo 24, ele falou sobre a destruição de Israel. E ele disse que naquele período que se aproximaria a destruição, falsos profetas se levantariam, surgiriam falsos mestres, anticristos, e Jesus disse que isso era uma demonstração de que o juízo de Deus sobre o seu povo estava se aproximando. Por isso que João, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 4, ele disse que o espírito do anticristo já estava presente naquele momento. O apóstolo Paulo disse em 2 Tessalonicenses capítulo 3, que a apresentação do homem da iniquidade é fruto da apostasia. Quando Paulo escreveu a sua segunda carta para Timóteo, ele disse que nos últimos dias os homens serão seduzidos pelos falsos profetas e pelas suas heresias. Escrevendo a Timóteo no capítulo 1, capítulo 4 da sua primeira carta, Paulo disse o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento. E aqui eu já posso fazer um parênteses, porque nós temos nos nossos dias, na verdade há muitos séculos, o catolicismo romano que proíbe o casamento dos seus sacerdotes. E Paulo continua dizendo que estes exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Já fazendo uma aplicação de imediato, nós temos o judaísmo que impõe restrições, e também nós temos hoje, de modo mais atual, o adventismo do sétimo dia, que exige a abstinência de certos alimentos. Mas Paulo diz que tudo aquilo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Paulo disse na sua segunda carta, escrita a Timóteo, no capítulo 4, ele disse que a apostasia é a negação da verdade. Lá ele diz o seguinte: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, secar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo exortou os crentes daquela igreja, porque eles estavam dando ouvidos aos falsos mestres. E Paulo disse:
Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Aqueles crentes em Corinto estavam negando o apóstolo Paulo, estavam renunciando o apóstolo Paulo. Havia da parte de alguns crentes em Corinto uma resistência com o ministério de Paulo, mas estavam abraçando o ministério de falsos profetas. De acordo com as Escrituras, irmãos, sempre houve, há e sempre haverá apóstatas. Em primeiro lugar, porque eles são enganados pelos falsos profetas. Os falsos profetas desviam as pessoas. Em segundo lugar, porque as pessoas amam a si mesmas. E elas amam ao mundo. Lá em João capítulo 6, versículo 66, nós temos o relato de alguns discípulos que estavam caminhando com Jesus, mas perceberam que ser discípulo de Jesus era algo difícil. Então decidiram abandoná-lo. Em terceiro lugar, porque muitos destes que começam a caminhada têm medo da perseguição religiosa. Eles amam mais a si mesmos, eles têm medo da perseguição. Paulo também, escrevendo lá em 2 Timóteo capítulo 6, ele diz que os falsos profetas são homens gananciosos. Ele disse assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. É por isso que o autor da carta aos Hebreus exortou os destinatários da carta e exorta a todos nós hoje a preservarmos na fé, a sermos firmes na fé. Ele disse no capítulo 2, 3 e 4: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e exaltação da esperança. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste dos Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Judas escreveu esta carta para confrontar, para exortar, para alertar os seus amados que estavam sendo atacados por falsos mestres, por falsos profetas, pelos apóstatas, pelos anticristos daquele dia. Os primeiros 2 versículos desta carta, Judas, ele disse que a verdadeira igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja invisível, ela é composta por aqueles que estão firmados no verdadeiro evangelho. São aqueles que são servos de Jesus, ele disse isso no versículo 1, eles são servos de Jesus Cristo, eles foram chamados eficazmente pelo Espírito Santo, eles são amados em Deus Pai, eles estão guardados, preservados, reservados em Cristo Jesus, e eles experimentam diariamente a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Quando chega nos versículos 3 e 4, exposição de domingo passado, Judas apresentou o propósito dessa carta: convocar os crentes a defender a fé apostólica. Defender a fé apostólica contra os falsos mestres que não estavam do lado de fora,
defender a fé contra os falsos mestres que estavam do lado de dentro. Esses homens, de acordo com Judas, no versículo 4, eles eram ímpios, ou seja, eram homens que estavam pregando um outro evangelho, porque eles não eram servos de Deus, eles não foram chamados pelo Espírito Santo, eles não eram amados em Deus Pai, eles não foram transformados pelo poder de Cristo, eles não foram selados pelo Espírito Santo da promessa, eles não eram novas criaturas, não. Eram ímpios, eram descrentes, mas que estavam com a Bíblia nas mãos, ensinando heresias. Eles transformavam a graça de Deus em libertinagem, dizendo que uma vez que a salvação é por graça, não importa o estilo de vida que você tenha. No final você será salvo, você pode se entregar ao pecado, você pode viver de acordo com os desejos do seu coração, porque não tem problema, a salvação é por graça, não por méritos. Eles estavam pervertendo o ensino da graça. Também esses homens, eles rejeitavam a soberania de Deus e rejeitavam o senhorio de Cristo Jesus. Agora, nos versículos 5 a 7 que nós lemos, Judas trouxe para nós 3 exemplos de apostasia do Antigo Testamento. 3 exemplos de pessoas que, a exemplo destes homens, lá no meio daqueles irmãos, apostataram da fé. O primeiro exemplo que Judas traz para nós está no versículo 5, que é um exemplo referente aos judeus incrédulos. Depois, no versículo 6, Judas diz que também os apóstatas são rebeldes, insubordinados como aqueles anjos. E Judas também disse que os apóstatas, os falsos mestres, eles são imorais, como aquelas pessoas lá em Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. E todos os 3 exemplos terminam em juízo. Os judeus foram julgados, os anjos foram julgados, Sodoma e Gomorra foi julgada. Os 3 exemplos terminam em fogo eterno. Os 3 exemplos terminam no juízo de Deus. E são as 3 primeiras marcas que Judas apresenta como exemplo. Ele já disse que estes homens, eles se infiltraram na igreja dissimuladamente. Ele já disse que esses homens eram ímpios. Ele já disse que esses homens eram pervertedores da graça de Deus, libertinos. Eram homens que negavam a soberania de Deus e o senhorio de Cristo, mas agora Judas fala mais 3 outros adjetivos em relação a esses homens. São incrédulos, são insubordinados e são imorais. E a lista só vai aumentando. Porque depois, quando você vai lendo a carta, você vai percebendo que Judas só vai aumentando essa lista. Ímpios, libertinos, negavam Cristo, negavam a soberania de Deus, eram dissimuladores, eram incrédulos, eram imorais e eram insubordinados. E eles estavam no meio do rebanho. E é por isso, irmãos, que Judas exortou aqueles crentes e exorta a nós hoje a defendermos a fé contra os réprobos que estão infiltrados na igreja. Deus nos convoca a defender a fé apostólica contra os réprobos que estão dentro da igreja. E Judas nos ensina a defender a fé porque Deus vai punir os incrédulos, porque Deus vai punir os insubordinados e porque Deus vai punir os imorais. E é por isso que nós devemos defender a fé diante dos incrédulos,
diante dos insubordinados e diante dos imorais. Primeiro momento, vamos para o versículo 5, onde Deus há de punir os incrédulos, e então nós devemos defender a fé contra esses incrédulos. Veja aí o texto sagrado. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Antes de começar a falar sobre os exemplos relacionados aos falsos mestres, Judas faz um elogio. Judas faz um elogio aos seus destinatários. Vocês têm conhecimento bíblico. Olha aí, a primeira parte do versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estais cientes de tudo uma vez por todas. Então, Judas faz um elogio para aqueles crentes. Vocês têm conhecimento. E como Judas vai utilizar aqui de textos do Antigo Testamento, como eu já disse para os irmãos em outra ocasião, é muito provável que a igreja era composta por judeus convertidos. Eles tinham conhecimento das histórias do Antigo Testamento. Mas veja que Judas elogia o conhecimento bíblico deles. Vocês têm conhecimento. Eu vou lembrar vocês de histórias que vocês conhecem. Eu vou lembrar vocês de assuntos que vocês conhecem. Então, irmãos, já tirando uma aplicação para nós, o conhecimento é extremamente necessário para o nosso crescimento espiritual. Se você e eu queremos crescer na fé cristã, nós precisamos investir tempo nas Escrituras. Até porque crentes despreparados biblicamente são presas fáceis diante dos falsos profetas. Crentes que não têm conhecimento das Escrituras, crentes que não entendem as Sagradas Escrituras, crentes que não investem tempo na leitura, no estudo, na meditação da palavra, são crentes que estão sujeitos a serem presas fáceis diante dos falsos profetas. Às vezes, irmãos, também nós podemos tirar como lição desse texto que nós precisamos ouvir o que a gente já sabe. Olha só, quero, pois, lembrar-vos, embora já estais cientes. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estais cientes. Irmãos, às vezes nós precisamos ouvir coisas que nós já sabemos. Eu me lembro que há um tempo atrás, ele não está aqui agora, mas o Valdemiro, um dia a gente estava aqui na escola dominical e falou assim: isso aí não precisa nem de explicação, está claro no texto, né? Nós precisamos ouvir o que nós sabemos às vezes. Certa feita procurei um pastor amigo meu para lidar com uma situação que eu estava vivenciando, e depois de contar a situação, e ele começou a falar, me orientando à luz das Escrituras. No final das contas ele falou para mim assim: Arthur, tudo que eu estou falando aqui você já sabe, você só precisa colocar em prática. E ele me disse que ele tem um pastor amigo que de vez em quando ele o procura diante das lidas que ele tem, e ele liga para esse pastor e fala assim: fulano, fala aí para mim umas coisas que eu já sei. Às vezes eu e você precisamos ouvir o que nós já sabemos. Às vezes, quando a pessoa senta no banco de uma igreja para poder ouvir o sermão, às vezes o pastor está trazendo um sermão que ele já pregou.
Um texto talvez que você já ouviu a exposição várias vezes e fala assim: nossa, mas eu já escutei tanto sermão no Salmo 23, mas você precisa ouvir de novo. Exatamente porque você não põe em prática, é que você precisa ouvir de novo. Olha o que disse João Calvino: o uso da palavra de Deus não é só para ensinar o que de outra maneira não teriam conhecido, mas também para despertar em nós uma séria meditação sobre aquelas coisas que já entendemos e não permitir que nos tornemos estúpidos num conhecimento frio, num conhecimento tão somente intelectual que não se torna prático. Veja o que disse Matthew Henry: a pregação não visa ensinar-nos algo novo em cada sermão, algo do qual não tínhamos conhecimento algum, mas lembrar-nos, recordar coisas esquecidas, afetar nossas paixões e empenhar e solidificar nossas decisões para que a nossa vida esteja de acordo com a nossa fé. Às vezes você precisa ouvir de novo. E direto a gente precisa ouvir de novo. E todos os dias você precisa ouvir de novo. Presunção nossa acharmos que nós aprendemos uma doutrina hoje e não precisamos mais ouvi-la. E às vezes a gente fica... É muito interessante porque nós temos uma facilidade em dizer o seguinte: mas você não sabe o que tem que fazer? Por que você não faz? Quando é nos outros. Mas quando é em relação a nós mesmos, nós falamos assim: mas você sabe, né? Eu sou pecador, né? Mas lembra que o outro também é. Do mesmo jeito que você tem dificuldade para colocar em prática o que você sabe, o outro também tem dificuldade de colocar em prática o que ele sabe. E é por isso que todo dia a gente tem que tomar uma lenhada. E é por isso que todo dia a palavra tem que ser relembrada. Judas traz a lembrança daqueles crentes do primeiro caso aqui, que é da libertação do povo do Egito. E naquele contexto nós sabemos muito bem a história. O povo de Israel era cativo no Egito, e Deus então decidiu libertar o seu povo. E lá em Êxodo capítulo 12 nós temos o relato de Deus arrancando o povo do Egito e conduzindo o povo para o deserto. E aqui a situação que Judas está lembrando aqueles crentes não é necessariamente o caso específico da travessia do Mar Vermelho, mas algo que acontece depois lá no deserto. O que acontece depois no deserto? O povo de Israel havia ficado mais de 400 anos preso no Egito. Deus arrancou esse povo de lá, fez com que esse povo passasse pelo Mar Vermelho e levou esse povo para o deserto e disse: vocês vão possuir a terra prometida, Canaã. Quando o povo estava no deserto, Moisés chama os espias e diz o seguinte: vai lá espiar a terra e volta para falar para a gente o que aconteceu. Os homens vão e depois de 40 dias eles retornam. Quando o povo retorna, esses espias retornam depois dos 40 dias, o relatório é o seguinte: realmente é uma terra incrível, é uma terra que mana leite e mel, é uma terra maravilhosa, mas, todavia, entretanto, há gigantes naquela terra, e o nosso povo é muito fraco, nós não vamos conseguir. O povo desconfiou que Deus tinha poder para dar a eles a terra que Ele prometeu. Eu acho que eles esqueceram de cantar aquele cântico que de vez em quando a gente canta, né? Não olhe as circunstâncias. Que tinha um povo forte lá? Tinha. Mas Deus não era mais forte que o povo? Será que eles não se lembravam do que aconteceu no Egito? 10 pragas
que vieram sobre o Egito? Será que Deus não poderia mandar uma 11ª e acabar com aquele povo que estava lá? E por causa da falta de fé parte dos espias, porque de acordo com o texto bíblico, apenas Josué e Calebe disseram: não, o nosso Deus vai nos dar aquela terra. Qual que foi a palavra de Deus para eles? Por causa da falta de fé, por causa da incredulidade de vocês, esse povo vai perecer no deserto. Para pensar numa situação. Quanto tempo que os espias levaram para ir até Canaã e voltar? 40 dias. Precisava o povo ficar andando no deserto 40 anos? 40 anos por causa do castigo. O tempo que os espias levaram para chegar lá e voltar, Deus colocou 1 ano de castigo por cada dia. 40 dias leva, mas vocês vão ficar 40 anos. E por quê? Porque essa geração vai ter que morrer primeiro. Quem entra na terra prometida não é o povo que saiu do Egito, é a próxima geração, com exceção de Josué e Calebe. Tem que morrer todo mundo, e os filhos é que vão entrar, os filhos e os netos. Olha o que disse Deus lá em Número capítulo 14, versículos 22 e 23, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. E de fato, nem o próprio Moisés subiu num monte, Deus mostrou para ele a terra, nem ele entrou na terra, só Josué e Calebe e a nova geração. O salmista no Salmo 95 relembrou essa incredulidade do povo. Paulo relatou o ocorrido lá em 1 Coríntios capítulo 10, se você abrir a sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 10, dos versículos 5 a 11, Paulo disse o seguinte: entretanto Deus não se agradou da maioria deles aquele povo lá, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmuremos, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Quando você vai para o capítulo 1 de Números, lá diz que a contabilização de homens de 20 anos para cima era de 603.550 homens. Se você colocar uma mulher para cada homem, porque a contabilização era só dos homens, se você colocar uma mulher para cada homem, significa que havia 1.207.100 pessoas. Quando você divide esse número de pessoas com o tempo que eles ficaram no deserto antes de conquistar a terra, isso significa que possivelmente houve 90 mortes por dia. Lá em Deuteronômio capítulo 12, versículo 14 e 15, diz assim: o tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial. Em 40 anos morreram
1.200.000 pessoas. 1.200.000 pessoas. Em 40 anos. Moisés foi o homem que mais enterrou gente. Porque todos eles tinham que morrer para que os filhos pudessem conquistar. Sabe por que eles ficaram rodando ali em círculos 40 anos? Para a geração morrer. Andando em círculos até que todo mundo morre e uma nova geração exista, e então eles entram. Por quê? Incredulidade. A incredulidade, irmãos, ela vem do coração obstinado que reage quanto ao aprendizado da verdade. A incredulidade é aquela sensação de que nós podemos. O povo chega lá e diz: não dá. Deus disse: eu vou dar a terra. Eles disseram: mas não dá. Falta de confiança em Deus. A falta de confiança em Deus consumiu aquela geração. Por trás, irmão, de todo pecado, sempre existe incredulidade. Ansiedade, por exemplo, falta de confiança de que Deus vai prover. Falta de confiança de que Deus vai guardar. Falta de confiança de que Deus vai sustentar. É um pecado que se revela por falta de confiança. Nós não confiamos que Deus vai nos dar, nós não confiamos que Deus vai prover, nós não confiamos que Deus vai fazer. E por falta de fé, Deus julga. E por falta de fé, nós somos levados à desobediência. Já que diante das circunstâncias, Deus não me deu o que eu queria, eu não creio na capacidade de Deus me sustentar, porque eu acredito que a melhor maneira de eu viver neste mundo seria caminhando por este caminho, mas Deus me colocou no caminho de cá. Eu já não confio mais nesse Deus, porque eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu quero assumir o controle da minha vida. Isso é incredulidade, irmãos. E você vai perceber que não são apenas os ímpios que cometem incredulidade. Eu e você pecamos. Eu e você que somos crentes, às vezes nós somos descrentes. E o texto disse que o juízo de Deus aos apóstatas que estavam lá em Israel é um exemplo do juízo que ele trará sobre os apóstatas de hoje. Aqueles que não têm fé, aqueles que não acreditam. Então, crianças estão aqui, Bernardo, João, Davi, Samuelzinho, tadinho, Breno, crê em Deus. O pequeno lá atrás. Vocês precisam acreditar em Deus em todas as situações, em todos os momentos. Sejam aqueles dias que vocês estão muito bem, felizes, naquele dia que também vocês estiverem tristes, vocês precisam acreditar em Deus. Que falta de fé em Deus atrai castigo. Versículo 6. Judas traz um segundo exemplo. Deus há de punir os insubordinados. E há anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Aqui, Judas traz o exemplo dos anjos que caíram. Nós não sabemos, irmãos, quando que isso aqui aconteceu. Mas possivelmente foi entre o capítulo 2 e o capítulo 3 de Gênesis. Mas como é que se deu isso aqui, nós não sabemos.
O que nós sabemos é que Jesus disse em Lucas capítulo 10 que ele viu Satanás cair do céu. Ele também disse que Satanás é homicida desde o princípio, mas nós não encontramos em nenhum lugar das Escrituras uma narrativa que nos mostra o que aconteceu lá no céu e como que aconteceu a queda e eles chegaram aqui. Mas o que nós sabemos é que eles caíram. A Escritura fala sobre isso. Judas aqui está falando sobre isso. Pedro também falou na sua segunda carta que os anjos caídos estão condenados. Jesus disse que o diabo foi preparado para... o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Nós não sabemos especificamente qual que foi o pecado inicial, mas nós entendemos à luz das Escrituras é que eles se rebelaram contra a autoridade de Deus. E Satanás se tornou o príncipe desses os anjos, o líder desses anjos caídos. Judas declara que os falsos profetas que estavam infiltrados naquela igreja, eles eram incrédulos, como aqueles crentes lá no deserto, mas também eles eram insubordinados como os anjos, que caíram porque rejeitaram a autoridade de Deus. Rejeitaram o governo de Deus. Então os falsos profetas, eles são como Satanás e seus anjos, eles são rebeldes, eles são contra as autoridades. É por isso que no versículo 8, Judas disse que esses homens rejeitam o governo e difamam autoridades superiores, ou seja, eles são contra as autoridades. Eles rejeitam todo tipo de governo, todo tipo de liderança. Eles são contra a liderança. Eles rejeitam as autoridades. Os israelitas incrédulos receberam o juízo de Deus por não crerem em Deus e não entraram então na terra. E os anjos aqui do versículo 6, porque rejeitaram o governo de Deus, a autoridade de Deus, eles estão guardados para o fogo eterno. Eles estão debaixo de juízo por causa da sua insubordinação. Portanto, irmãos, com base nesse texto, Judas está confrontando todo tipo de rebeldia e de insubordinação. Hoje nós temos uma desgraça chamada feminismo, que tem ensinado às mulheres que elas precisam tomar o controle das coisas. Elas precisam tomar o controle dentro de casa, e elas precisam tomar o controle na sociedade, elas precisam tomar o controle na igreja, elas precisam sufocar as autoridades. Isso é um ataque à criação. Deus disse em Gênesis capítulo 3, o teu desejo será para com o teu marido, mas ele te governará. E Satanás tem tentado induzir as mulheres a confrontarem as autoridades. E por isso, irmãs, vocês devem fugir dessa ideologia diabólica que ensina vocês a serem insubordinadas, rebeldes contra as autoridades. Os falsos profetas, irmãos, são líderes da insubordinação no meio da igreja. Os falsos profetas estão no meio da igreja, conduzindo o povo da igreja a confrontar a liderança da igreja. Em Tito capítulo 3, versículo 10, Paulo diz o seguinte para Tito: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Irmãos, enquanto o evangelho gera união, o falso evangelho gera desunião. Enquanto os falsos pastores bíblicos verdadeiros, eles estão buscando a comunhão da igreja, a união da igreja, os falsos mestres querem dividir a igreja. E estes falsos pastores acabam criando confusão no meio da igreja,
porque eles colocam as ovelhas contra os pastores, eles colocam os pastores contra os pastores, eles colocam as ovelhas contra as ovelhas, eles geram desarmonia, eles geram instabilidade, eles geram problemas, eles geram divisão. Irmãos, uma certa feita, me permita contar um exemplo pessoal. Eu fui vítima de um homem faccioso uma vez, há muitos anos atrás. Esse homem começou a me falar sobre algumas coisas que o conselho da igreja estava fazendo, e começou na minha cabeça. E eu fui dando ideia. Porque uma das coisas que o falso profeta faz é o seguinte: ele não põe a cara dele à tapa, não. Ele põe os fantoches lá. Ele não confronta, ele põe as pessoas para confrontar. E aí eu fui levado pela conversa. E fui no conselho da igreja e botei o dedo na cara de cada presbítero. Foi uma reunião terrível. Eu saí de lá humilhado. Mas graças a Deus que no outro dia eu acordei com um profundo arrependimento que só o Espírito Santo pode produzir. Procurei cada um dos presbíteros e o pastor da igreja e pedi perdão. E eu nunca vou me esquecer de um dos presbíteros dizendo: Arthur, não dá ouvido a quem está querendo a destruição da igreja. Você é um menino novo, não está entendendo algumas coisas, vem atrás da gente. Não está entendendo, procura a gente. Por que você precisa dar ouvido a gente que só quer o mal da igreja? Gente que só fica ali, espizinhando o povo. Vem atrás da gente. Infelizmente, irmãos, é muito difícil para alguns pastores terem pastores auxiliar. Porque muitos pastores perderam o ministério por culpa do auxiliar. Porque o auxiliar pastoreava a igreja junto, mas para os bastidores, ganhando as ovelhas à frente do titular. Nós tivemos um caso desse lá no interior do estado, de um pastor que foi pastoreando, porque eles costumam fazer isso, eles vão fazendo visita, né? Visita a casa de um, visita a casa do outro. O titular não está sabendo disso não. Colocou a igreja contra o pastor titular, colocou o conselho contra a igreja, contra o pastor titular. O conselho negou aquele pastor, quis ficar com o auxiliar como titular. Anos depois a igreja descobre que o titular estava indo para uma cidade, se envolvendo com garotas de programa. O cara que fez toda a tramóia para ele ser o pastor titular, estava viajando para outra cidade para se envolver com garotas de programa. Eu conheço casos de pastor que convidou um pastor amigo para poder pregar na igreja dele, porque ele estava de férias. O cara foi pregar na igreja dele, aproveitou a oportunidade, fez a cabeça do conselho da igreja. Quando o pastor chegou de férias, o conselho disse o seguinte: o senhor ano que vem não precisa vir mais não, que nós acertamos com fulano de tal. É por isso que certa feita um pastor amigo meu me convidou para poder pregar na igreja dele, porque ele estaria de férias, e eu falei com ele assim: eu não posso, porque nessa data eu já tenho um compromisso. Ele falou assim: não, tudo bem, Arthur, estou aqui procurando alguém de confiança, porque infelizmente não dá para confiar em todo mundo. E é verdade. É triste o que eu estou falando para vocês, mas é verdade. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe o que eu aprendo em Gênesis capítulo 3? Os influenciadores e os influenciados estão errados. Lá em Gênesis capítulo 3, Deus chega para Adão e fala assim: o que você fez? Adão fala assim: foi culpa da mulher.
Deus chega para a mulher e fala assim: o que você fez? Ela: foi culpa da serpente. O que Deus faz? Juízo contra a serpente, juízo contra a mulher, juízo contra o homem. Por quê? Os influenciadores estão errados, mas os influenciados também. Então, tanto um quanto o outro vai sofrer as consequências. Assim como eu, lá atrás, sofri as consequências de ser influenciado. E eu não dava para colocar a culpa em quem me influenciou. Nem tudo que reluz é ouro. Versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno. Primeira coisa que nós entendemos aqui é de que Judas está dando um exemplo da imoralidade sexual daquelas cidades. Nós lemos essa história lá em Gênesis capítulo 13. E lá em Gênesis capítulo 13 fala que aquele povo era mau, pecador, que o pecado deles havia avançado muito, se multiplicado muito. Quando a gente vai para o capítulo 18, fala sobre isso. Lá no capítulo 18, Deus disse a Abraão que não destruiria a cidade de Sodoma se tivesse ali 10 justos. Então, ou seja, não tinha nem 10 justos naquela cidade. E nós lemos lá em Gênesis capítulo 19 que o problema todo daquela cidade era, na verdade, uma mistura de pecados, mas o pecado, digamos que carro-chefe, era a imoralidade sexual. Porque quando aqueles anjos chegaram na casa de Ló, os homens daquela cidade queriam os anjos. E por isso que Judas aqui está dizendo o seguinte: seguindo após outra carne, e a expressão no original traz a ideia de desejando uma outra pessoa como ela. Então, na verdade, é um homem desejando um outro homem, ou uma mulher desejando uma outra mulher. Por isso que a Escritura trata homossexualismo como sodomia. Deuteronômio 23:18 diz: não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomia à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, Paulo diz que não herdarão o reino de Deus os sodomitas. No Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento costumavam comparar a cidade de Sodoma e Gomorra como pessoas, o povo de Israel, melhor dizendo, como apóstatas, como cidadãos de Sodoma e Gomorra. Lá eles também falam sobre a destruição do povo de Israel por causa dos seus pecados, a exemplo de Sodoma e Gomorra. No Novo Testamento, Jesus usou o castigo de Sodoma e Gomorra como referencial do castigo de Deus contra as cidades que rejeitam a pregação do Evangelho. E também sobre aqueles que estão reservados para o último dia. Pedro e Judas usam este exemplo para falar que os falsos mestres se infiltraram na igreja e eles eram pervertidos. Sodoma também é usado em Apocalipse como símbolo de corrupção e depravação espiritual. Os falsos profetas infiltrados naquela igreja eram incrédulos, como os crentes lá de Israel, eram insubordinados como os anjos que caíram, rejeitando as autoridades, mas eles também eram imorais. E é por isso que no versículo 4, Judas disse que eles usavam a graça de Deus para libertinagem. Aqueles homens, irmãos, ensinavam
a imoralidade e praticavam a imoralidade. É bem provável que aqueles homens estavam no meio do povo dizendo o seguinte: não tem problema algum você, homem, gostar desse rapaz, não tem problema nenhum você, moça, gostar dessa outra moça, é amor. Qual o pecado? Amor. Você quer ter 2, 3 esposas? Tenha. Qual o problema? Você quer se envolver num sexo sem compromisso, se deitando com qualquer homem, com qualquer mulher? Viva a sua vida. A salvação é por graça, meu amigo. Você não é pedófilo, você ama criança. Possivelmente eram homens que estavam cometendo pedofilia, homossexualismo, adultério, fornicação, tudo quanto é tipo de moralidade sexual no meio da igreja, pervertendo a igreja, ensinando a igreja um caminho errado, como hoje os falsos profetas de hoje têm ensinado que viver uma vida de imoralidade sexual não é pecado. Mas lá em Apocalipse capítulo 19, João disse que eles sofrerão o juízo do último dia. Lá em Apocalipse capítulo 20, João disse: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Também disse João no capítulo 21, versículo 8: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmãos, nós precisamos defender a fé contra os falsos profetas, porque eles são imorais. Eles ensinam um falso evangelho. E também, tirando como aplicação, irmãos, nós precisamos varrer do nosso meio a imoralidade sexual. Às vezes nós somos seduzidos por nossa carne a acreditarmos que não há mal nenhum. Às vezes nós queremos nos justificar pelos crimes que nós cometemos. Às vezes nós queremos procurar justificativos para aquilo que a gente está fazendo, mas está errado. E nós precisamos às vezes de gente para chegar para a gente e falar assim: acorda, você sabe que é errado, você precisa lembrar que está errado. Só que a gente, quando está mergulhado no pecado, a gente quer encontrar justificativa para aquilo, e é por isso que nós precisamos varrer a imoralidade sexual. Nós devemos rejeitar completamente os falsos mestres, porque eles ensinam uma vida libertina. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 8 e 9, João diz o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Há uma diferença, irmãos, entre estar na prática do pecado, viver na prática do pecado, e cometer pecado. É por isso que em 1 João capítulo 2, ele fala: aquele que pecar, temos advogado junto ao Pai. Porque a gente vai pecar, infelizmente, mas nós temos um advogado. Agora existe uma diferença daquele que torna aquilo um estilo de vida. E aquele que torna o pecado um estilo de vida, ele está a exemplo do diabo, e ele está sendo seduzido pelos falsos mestres. Crianças, mais uma vez, recordando o que eu falei lá atrás para vocês: quando vocês desobedecem o papai e a mamãe, vocês estão sendo rebeldes e insubordinados. Não pode. Tem que obedecer o papai e a mamãe, porque eles são autoridade de Deus na vida de vocês. E outra coisa, não pode falar palavrão. Palavrão é imoralidade, é feio. Palavra feia, tá? Tem que tomar cuidado.
porque Jesus não gosta de palavras feias, tá bom? Irmãos, caminhando para a nossa conclusão, o que a gente tira desse texto? Estude a Bíblia, estude as Escrituras, estude as Escrituras para que você tenha condições de discernir o falso ensino do verdadeiro. Apoie e siga pastores que são fiéis ao ensino bíblico, homens que pregam o genuíno evangelho. Não sejam como alguns crentes de Corinto que estavam negando o ministério de Paulo para abraçar o ministério de falsos mestres. Outra coisa, não tenha medo de defender a fé apostólica. Não tenha medo. A verdade, a gente não pode ter medo de falar a verdade. Nós precisamos falar a verdade em amor, mas a verdade tem que ser dita. Às vezes nós ficamos com receio de falar, não, mas eu vou perder a amizade. Não, meu querido, que perca a amizade, mas diga a verdade. Aqueles que estão em Cristo, irmãos, devem preservar a fé. Nós não podemos nos deixar levar pela incredulidade. Nós devemos preservar a submissão às autoridades civis e eclesiásticas, às autoridades familiares também. Nós também que somos cristãos devemos procurar a pureza e não nos envolvermos com a imoralidade sexual. Graças a Deus que Ele providenciou o seu Filho, porque nós muitas vezes pecamos, pecados da incredulidade, da impureza e da insubordinação. Mas Cristo Jesus foi à cruz e pagou pelos nossos crimes, pagou pela nossa incredulidade, pagou pela nossa imoralidade, pagou pela nossa insubordinação. Graças a Deus, porque por intermédio de Cristo Jesus nós não vamos sofrer o juízo de Deus como estes, a exemplo de Judas, sofreram, porque Cristo já sofreu esse juízo no nosso lugar. Cristo já foi julgado por causa da nossa incredulidade, da nossa imoralidade, da nossa insubordinação. Mas aqueles que não estão em Cristo vão sofrer as consequências da sua incredulidade, da sua imoralidade e da sua insubordinação. Somente quem estiver em Cristo Jesus estará num lugar seguro.